Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para dar o meu relato sobre a minha segunda onda. Eu deixei lá também o meu relato de como estava sendo a minha primeira onda e eu acredito que isso vai ajudar bastante pessoas que estão ali no início do processo, estão meio perdidos, não sabem o que é normal, o que não é. Mas eu acredito também que cada processo é único, cada pessoa tem seu processo, cada pessoa é de um jeito, cada coisa flui de um jeito, né? Assim como tem pessoas que relatam que logo na primeira, na segunda, na terceira onda já conseguiram realizar os seus pedidos, tem pessoas que estão ali na sexta, na sétima e que as coisas não andam do mesmo jeito. Então, eu acredito que é um processo individual e vale a pena cada um viver o seu processo. Antes de falar da segunda onda, eu quero falar um pouquinho da primeira onda. No meu vídeo anterior, eu relatei que eu estava me sentindo muito cansada, com muito sono e que, de fato, tudo isso se iniciou com a primeira onda. Eu procurei um médico e descobri que eu estava com alguns desequilíbrios intestinais, né? E aí toda essa questão fez com que as minhas vitaminas baixassem. Então eu estava com baixo de ferro, vitamina D, vitamina B. E isso provavelmente ocasionou a minha falta de energia e o meu sono em excesso, né? Não que isso não tenha somatizado, né? Pode ser que algumas emoções que eu tenha passado aí em algum momento tenham somatizado dentro do meu corpo, mas todo aquele excesso de sono e excesso de canseira, ele tinha um motivo. Então, se você está passando por isso também, vá buscar também, passar no médico, fazer uma avaliação para ver se isso é normal ou não é, certo? Gente, na primeira onda eu tive muita catarse, muita catarse. E quando eu digo catarse, eu digo que é assim, saber o que está acontecendo e saber que a responsabilidade era toda minha. Eu sabia que as coisas aconteciam ou não aconteciam na minha vida por pura responsabilidade minha. E isso me causava, assim, um desconforto muito grande. Na primeira onda, o trem ele começou a andar e ele parava. Aí ele dava outra levezinha andada e parava. Eu ficava muito assim entre altos e baixos. Tinha dia que eu acordava animada, com energia para fazer as coisas, mas tinha dias que eu tava até em um estado depressivo que não era tão bacana. Então eu comecei a perceber muito essa oscilação quando eu iniciei a onda, né? E assim, a vontade de fazer, ela existia, era grande. A minha cabeça, ela não parava com muitas ideias, mas eu não conseguia ter ação para fazer, né? Então tinha muita autossabotagem e muita procrastinação. E eu lembro que o professor falava, né, num dos vídeos, que quando a gente quer saber, ouvir a nossa intuição, que a gente pode se recolher, ficar em silêncio alguns minutos, que a intuição vai falar com a gente. Então, assim, a intuição falava o tempo todo comigo, mas eu nunca sabia como pôr em prática tudo aquilo. E aí, estou no processo da segunda onda. Eu quero dizer, assim, que vem sido uma vivência incrível, incrível. Essa segunda onda, ela começou a me revelar as minhas sombras. Isso é algo muito difícil de se deparar. Sabe aquilo que você sente, aquilo que você pensa e não conta pra ninguém? Então, a segunda onda me trouxe, esfregou na minha cara todas as sombras, vem trazendo as minhas sombras, na verdade. E acredito que isso é bom, porque eu estou colocando para fora aquilo que talvez inconscientemente eu deixava guardadinho ali, que só eu sabia, agora eu tô colocando para fora e eu tô conseguindo processar isso, questionar por que esse comportamento, por que esse pensamento, de onde surgiu, de que forma que eu posso trabalhar melhor isso. Então a segunda onda vem trazendo à tona muitas e muitas sombras que eu tenho que trabalhar dentro de mim, né? E outra coisa, eu tenho colapsado muitas coisas, tanto pro lado bom quanto pro ruim. E a tendência, lógico, né, que é colapsar sempre pro lado negativo. São pequenos colapsos, mas assim, eu já vejo que é tudo fruto do meu pensamento. E como a gente vive
num padrão de pensamento muito mais negativo do que positivo, então a tendência é você acabar colapsando coisas que não são legais, né? Coisas pequenas, mas que não são legais. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Teve um dia que eu precisava guardar algo dentro do forro da minha casa. E eu falei, não vou esperar meu esposo, a escada tá fácil, ali é tranquilo, tem onde se apoiar, eu vou subir. Beleza, fui lá e subi. E aí guardei lá dentro da laje, né? Fechei tudo direitinho. E quando eu olhei pro telhado, a minha telha é aquela telha de fibrocimento. Eu comecei a achar um monte de imperfeição. Comecei a achar rachadura, comecei a achar telha torta. E aí eu pensei comigo, gente, isso daí vai dar goteira. Isso aí vai dar vazamento. Gente, dito e feito. No dia seguinte choveu. E adivinha? Começou a escorrer água aqui nesse cômodo que eu tô, que é a minha sala de trabalho, pelo lustre. E assim, quando aconteceu isso, eu comecei até a rir. Não sei se foi de nervo, porque eu falei, gente, olha o que eu colapsei. Eu tive a certeza que eu tinha colapsado isso. E foi assim, algo cômico. E no dia seguinte, eu e meu esposo subimos no telhado, porque era um final de semana, não tinha ninguém pra ver. E cadê? Gente, não tinha nada, não tinha rachadura, não tinha nada assim que justificasse o tanto de água que estava escorrendo, né? Porque algumas coisas tinham sim. E do mesmo jeito que eu colapsei, eu descolapsei. Eu falei, não vai acontecer nada, o telhado tá perfeito, isso foi uma criação minha, mas eu também senti para que isso fosse verdadeiro. E, gente, não passe de mágica. No outro período de chuva não caiu mais nenhuma gota. Então, assim, a gente ficou meio sem saber de onde exatamente veio aquela entrada de água, onde foi, né? Enfim, muitas coincidências de falar, pensar na pessoa, ela ligar, ou pensar na pessoa, virar de costa num lugar, num ambiente público e encontrar com a pessoa. Muitas semelhanças de você falar algo ou você pensar algo e a pessoa falar. Então, assim, muitas coisas que a gente poderia chamar de coincidências, mas eu acredito que não. Então, o que a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, porque a onda tá rodando e o que você pensa, você cria. Então, eu tenho criado um termômetro para mim saber o que eu tô pensando através de como eu tô me sentindo. Por exemplo, acordei hoje, como que eu tô me sentindo hoje? Tô me sentindo meio depressiva, meio chateada, o que tá acontecendo? Então, provavelmente que eu não tô tendo bons pensamentos, e aí eu tento transmutar esse pensamento, mudar de pensamento, mudar a vibração, o padrão, através de algumas coisas que vão elevar o meu padrão de energia, pensamentos, imagens, lembranças, coisas boas, porque assim, ter o pensamento pode acontecer, mas permanecer naquele pensamento, gente, é opcional. A gente tem o poder de mudar isso. Então, assim, nessa segunda onda, o trem começou a andar um pouquinho mais, ainda tem muita procrastinação, ainda tem muita autossabotagem. Eu sei que eu tenho uma barreira para vencer, né? Eu sinto que eu estou muito próximo de vencer essa barreira para conseguir realizar muitas coisas que eu pedi, né, nessa onda. Mas ainda eu me debato muito ainda nesse paredão antes de passar. E eu tenho certeza que trabalhando, ganhando mais consciência, aprendendo a organizar melhor os pensamentos, acredito sim que eu vou conseguir ultrapassar essa barreira. Mas o trem começou a andar de fato, começou a andar um pouquinho mais e as coisas estão acontecendo. Eu estou tendo mais poder de ação. E é isso, gente. Esse é o meu relato da minha segunda onda. E assim como na primeira, na segunda eu vou continuar postando aqui. Espero que vocês sirva como ajuda, orientação. Espero que vocês gostem. Até mais!